Amém, graça e paz, irmãos. Graça e paz, Hugo, Eline. Bom ver vocês aqui. O Hugo tá mais gordinho um pouquinho, né? Isso é bom, né, Hugo? Gente querida, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou muito feliz. Estou muito alegre por diversas coisas, mas especialmente por aquilo que Deus tem falado ao meu coração, por aquilo que Deus tem me feito experimentar. Aquele choro que vocês me viram ali, talvez alguns de vocês me viram chorar, não é um choro de tristeza, não. É um choro de muita alegria. É um choro de gratidão. Porque, especialmente no que eu vou falar para vocês hoje aqui, tem muito, mas tem muito a ver com a minha vida. Com a história de Deus na minha vida. Então é como que se eu estivesse tendo uma imagem, né, um filme da minha vida enquanto eu preparei esta mensagem, enquanto eu comecei a digerir ela para o meu coração, para a minha vida, para a minha história. E isso impactou demais o meu coração, né? E aí com o louvor então, a flora não tem jeito de segurar. Essa aqui é a verdade, né? E eu gostaria de pedir então para que vocês abram, por favor, a Bíblia de vocês aí. Vamos nos colocar em pé. Hebreus capítulo 12, verso de número 1 até o verso de número 3 apenas. Eu quero pedir, por gentileza, para todos vocês que estão aqui, para vocês que estão na casa de vocês, que vocês não se dispersem. Eu sei que é natural a gente ficar pensando um monte de coisa durante o culto acontece, durante a pregação acontece, mas eu quero pedir em nome de Jesus que você foque naquilo que você vai ouvir aqui nesta manhã da parte de Deus, tá bom? Então, Hebreus capítulo 12, verso 1 até o verso número 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Podemos sentar, por favor. Existe um palestrante muito famoso, norte-americano, chamado Jim Rohn. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um homem muito... Foi um homem muito usado com palestras motivacionais para empresários, pessoas que trabalham no mundo corporativo. E esse homem, Jim Rohn, ele disse uma coisa que eu acredito que tem uma verdade muito grande. Ele disse que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Não sei se ele está totalmente certo, mas o fato é o seguinte, que não dá para negar que as pessoas com quem nós mais andamos, elas exercem sim uma influência muito forte na nossa vida. E pensando nas minhas características, né, pensando um pouco nisso, eu me lembro de algumas características minhas, nossa, como elas se parecem com aquilo que meu pai viveu. Eu e meu pai, nós éramos muito amigos, né? E muitos traços do meu pai, não apenas traços hereditários, físicos, mas traços assim da personalidade, do jeito de ser, de decidir, está muito ligado na minha vida. Eu acredito que vocês também, né? Vocês têm traços aí que com certeza estão muito ligados a coisas que vocês absorveram, coisas que vocês pegaram das pessoas com quem vocês caminharam, mais de perto, com mais intimidade, né? E por que eu estou falando isso, meus queridos? Porque é o seguinte, né, essa ideia que nós estamos trabalhando aqui na igreja, essa série de mensagens, mais de Cristo e menos de mim, ela tem esse objetivo.
Porque à medida que nós caminharmos de perto, mais perto com Jesus, é certo que nós vamos absorver as características de Jesus. É mais certo que nós vamos pegar o jeito de Jesus. O jeito dele falar, o jeito dele se comportar, o jeito dele sentir, o jeito dele se posicionar, o jeito dele decidir, né? Várias coisas. E esse é exatamente o objetivo, né? Que a gente comece a andar cada vez mais pertinho com Jesus, ou seja, mais de Cristo, menos de mim, para quê? Para que a gente possa ir absorvendo as características de Jesus em nossa vida, né? Então, assim, quanto mais perto de Cristo, mais influência Ele vai exercer na nossa vida, mais as características deles vão estar o quê? Presentes na nossa vida. É o que a gente tem falado nessa série de mensagens, desde o início. Então, se a gente levar assim, em consideração isso, levar a sério isso, com as mensagens que nós já pregamos, nós vamos falar assim, poxa, nós estamos agora sendo mais amigos verdadeiros, porque Jesus foi um grande amigo, um amigo verdadeiro. Foi a primeira mensagem que nós ouvimos aqui. Mais de Cristo, menos de mim, para quê? Para que a gente tenha mais amizades e menos inimizades. Depois nós ouvimos também que Cristo sempre teve um carinho muito grande por pessoas. Jesus gostava de pessoas, Jesus gostava de viver em comunidade. Então aquela ideia, mais de Cristo, menos de mim, para que a gente tenha mais um espírito de comunidade, para que a gente goste mais de pessoas e não que a gente viva isolado. E as outras mensagens seguem, né? Mais de Cristo, menos de mim, para que a gente seja mais simples, menos complicado. Complicamos muito as coisas. Mais de Cristo, menos de mim, para quê? Para que a gente tenha mais senso de mordomia cristã. Jesus veio para essa terra para quê? Para fazer a vontade de Deus o Pai. Essa foi a história, foi a vontade, foi o desejo de Jesus o tempo todo. Ele mesmo sendo Deus, Ele não quis ser igual a Deus, né? Ele tomou as nossas características humanas, Ele quis fazer a vontade de Deus o tempo todo. Né? Então, mais de Cristo, menos de mim, para que a gente pare com essa ideia de que nós somos donos das coisas. Né? Que nós somos donos da nossa vida, da nossa história, dos nossos bens. Cristo nunca pensou dessa forma, nunca agiu dessa forma. Mais de Cristo, menos de mim. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que precisa ser mais de Cristo e menos de mim, menos de você. Né? Nós precisamos hoje experimentar mais uma característica de Jesus, que para mim é uma característica assim, extraordinária, incrível, e que muitas vezes assim, ela não se apresenta com tanta intensidade, né, como ela deveria se apresentar com tanta intensidade na nossa vida. Eu estou me referindo aqui, meus irmãos, de uma coisa que chama perseverança. Perseverança. Ninguém foi mais perseverante na face da terra do que Jesus. Ninguém. Ninguém absorveu tanta contrariedade na sua vida como Jesus e assim mesmo se manteve firme naquilo que ele tinha como propósito para fazer. Jesus foi assim e a gente vai trabalhar algumas dessas características aqui nesta manhã. Mas nós geralmente não somos assim. A nossa tendência natural, quando as coisas apertam, quando as coisas meio que saem do prumo da nossa vida, quando a gente percebe que as coisas não estão caminhando tão bem como deveriam caminhar, ou como gostaríamos que caminhasse, quando a gente percebe que a gente está indo para uma direção, mas a gente começa a perceber obstáculos, e esses obstáculos são difíceis de serem transpostos, são difíceis de serem rompidos, a gente já começa a questionar um pouco, será que vale a pena? Será que não é melhor desistir? Essa é uma tendência natural nossa. Quando nós começamos a perceber que aquilo que nós queremos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para viver, para ser, de repente pode estar sendo colocado em xeque diante de quê? Das muitas dificuldades que se apresentam na nossa vida. E a tendência é que muitos fiquem pelo caminho.
A tendência é que muitos desanimem. Porque a nossa tendência natural é essa. Nossa tendência natural é essa. E eu quero perguntar para vocês, meus queridos que estão aqui, para vocês que estão aí participando com a gente do culto online. Vocês já desistiram de alguma coisa? Com certeza. Ou pelo menos já pensaram em desistir de alguma coisa? Com certeza. E vocês pensaram e desistiram dessas coisas porque vocês perceberam que essas coisas que vocês queriam, o que tinham como alvo, possivelmente exigia muita coisa de você. E de repente você se viu inadequado para chegar lá. Essa é que é a verdade. E esse negócio de querer desistir, de pensar em desistir, meus irmãos, é tão forte em nós, que em muitos casos nós realmente desistimos. Quantos casais desistem do casamento? Olha as pesquisas aí para ver. O casal começa bem, sonhando, vamos ficar legal, tudo bem, uma vida boa, maravilhosa, né? Amor para todo lado, beijinho para todo lado. Mas aí começa o quê? Começa a encontrar o quê? Né? As divergências. E aí muitos não resistem, casais não resistem, acabam separando. Sonhos profissionais, começa a caminhar, de repente chega um determinado momento, poxa, isso aqui parece estar demais para mim, desiste do sonho, para. E com relação à vida espiritual, não é diferente. Não é diferente. Essa ideia de desistência acerca das coisas de Deus, ela já vem de muito e muito tempo. Se a gente olhar um pouquinho, só para exemplificar aqui um pouquinho a história do povo de Israel, o que a gente vai ver? Um povo que é liberto do Egito, está indo encaminhada para uma promessa de Deus, a terra que mana leite e mel, um propósito lindo de Deus, um presente de Deus. Eles estão caminhando, indo pelo deserto, mas aí quando os problemas se levantam no deserto, começa o chororô, faltou a água, cadê a comida? Aí o pessoal começa o quê? A olhar para trás. E muitos ficam para trás, não apenas olham para trás, mas ficam para trás. Milhões de pessoas do povo judeu ficaram para trás, não chegaram na Terra Prometida. Mais de 2 milhões de judeus não conseguiram entrar na Terra Prometida. Apenas 2 linhagens conseguiram entrar na Terra Prometida. Todos os outros olharam para trás, ficaram no deserto. Então não é uma coisa assim estranha para nós essa ideia de desistência. Vamos pensar no tempo de Jesus, dos apóstolos? O que o livro de Hebreus fala, meus queridos? Qual que é um dos temas principais do livro de Hebreus? A questão da apostasia. Você vai ver do primeiro capítulo até o último capítulo de Hebreus a ideia do seguinte: olha, tomem cuidado com a questão da apostasia. Porque o que estava acontecendo? Centenas de judeus que tinham aderido à fé cristã, ao ver ali a perseguição dos judaizantes, judeus mais radicais, afrouxaram. E eles falaram assim, olha, vamos voltar que é mais fácil. A gente evita problemas. Vamos voltar que é mais fácil. E aí a gente vai seguindo a história da igreja, a gente vai vendo em vários momentos da história, em que assim, tivemos grandes movimentos de desistência da fé cristã, enquanto a coisa ficou complicada. Vocês querem mais um período interessante de desistência? O período do primeiro século, segundo século, terceiro século da história da igreja. Por que nós temos, nas Sagradas Escrituras, nós temos as 7 cartas que foram enviadas para as igrejas lá do Oriente Médio, as igrejas do Apocalipse que nós chamamos. Por que essas cartas foram enviadas? Porque aquelas igrejas, meus queridos irmãos, aquelas igrejas estavam enfrentando grandes perseguições, grandes oposições. O Império Romano era atroz, eles estavam matando, ferindo todo tipo de cristão. E a mensagem que existe lá no livro de Apocalipse é o seguinte: gente, fique firme, perseverem.
Há um refrão numa das cartas, né? Olha, eu conheço a tua perseverança, conheço as tuas obras, fiquem firmes, eu sei que é difícil, é complicado, mas não desistam, não desistam. E aí a gente pula mais um pouco na história, chegamos para o tempo de hoje, e a gente tem a experiência da pandemia. Quantos ficaram pela pandemia? Quantos ficaram, deixaram de participar dos cultos, deixaram de participar da vida de comunidade, muitos questionamentos, muitos problemas, e as pessoas vão perdendo o quê? Perdendo a força para poder continuar. Para poder continuar. É o tempo, né? E isso me fez lembrar, e talvez esse seja o motivo do meu choro ali, me fez lembrar do meu tempo de jovem, lá na IPI de Rancharia. Era um jovenzinho, iniciando minha vida com Deus, e muito cheio de expectativas com relação ao que Deus iria fazer na minha vida, mas em muitos momentos eu era muito, mas muito provado com essa ideia de prosseguir ou não prosseguir, de continuar ou desistir. Por muitas oportunidades, eu cheguei a ensaiar de que eu iria realmente abandonar todas as coisas, um jovenzinho da igreja. E isso acontecia por algumas razões, assim, né? Uma delas era o seguinte: alguns amigos meus deixaram de serem meus amigos, porque eles achavam que eu tinha me tornado um crentinho, um biblão, porque tinha que seguir com a Bíblia debaixo do braço para a igreja. Algumas pessoas da minha própria família disseram que eu estava virando um fanático. Gente, aquilo me abalava bastante, sabe? Era complicado para mim. E tinha mais uma outra coisa também, assim, que era bem complicado. Era a questão seguinte: eu sempre fui um craque de futebol. E não há controvérsia. E não há controvérsia com relação a isso. E eu me lembro que, naquela época em que eu estava me comprometendo com Deus, me comprometendo com a igreja, eu tinha que, de certa forma, abrir mão de jogar bola por um período, que era o período do domingo de manhã. Gente, aquilo era terrível para mim. Porque como eu era um craque, e ainda continuo, só que agora estou aposentado, aquilo era terrível para mim. Porque era como se eu estivesse renunciando uma coisa assim que era muito forte no meu coração. E muitas vezes eu pensava assim: nossa, eu sou um craque, como é que eu posso parar de jogar bola? Não era fácil, era complicado. Então, assim, foi um período muito difícil para mim, muito difícil para mim, né? Por mais que eu gostava muito do grupo de jovens, por mais que eu gostava muito de cantar um louvor, por mais que eu gostava muito de ouvir a pregação, mas de vez em quando vinha aquele pensamento: olha, você lembra das tuas habilidades futebolísticas, lembra dos teus passeios, lembra da vida mais tranquila que você não tinha que se preocupar com nada, você não tinha que se comprometer com nada, você podia ter a sua liberdade, você era dono do seu nariz, você tinha a sua autonomia, você podia fazer o que você queria, mas agora não. Você tinha que se comprometer, você tinha que se envolver, você tinha que ser fiel àquilo que Deus estava colocando na sua vida, para você fazer, para você ser. Mas não era tão simples persistir no meio de tudo isso. Não era tão simples. E como eu falei, eu ensaiei algumas vezes, dar umas desviadas. Pergunta se eu perdi alguns domingos para jogar bola. Quero ser humilde, né? Com certeza dei uma escapulida, né? Depois baixava um espírito de culpa que vocês não tinham ideia. Era um negócio sério, assim, bem complicado para mim isso aí, né? Ser perseverante não é tão fácil. Não é tão fácil. E eu digo, se você é um ser humano normal, você com certeza vai chegar a muitos momentos na sua vida e falar assim: meu Deus, eu não aguento mais. Eu vou parar. Eu vou desistir. Eu vou desistir
de ficar buscando isso que parece que nunca vem. Eu vou desistir de orar. Eu vou desistir de investir nesse relacionamento. Eu vou desistir de pensar nessa profissão que parece tão distante de mim, um alvo tão distante. Eu vou parar de estudar. Não adianta. Eu vou parar de fazer concurso, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer porque não dá, não tem condições. Nós, seres humanos, nós temos essa tendência porque não é fácil para nós esperar as coisas. Não é fácil para nós. E espiritualmente também não é fácil. Mas existe uma palavra de Deus para nós, e essa palavra vem desde o início do livro de Gênesis até Apocalipse, dizendo o seguinte: é necessário perseverar, é necessário não olhar para trás. Como o povo judeu fez, como muitos cristãos fizeram na época de Jesus, na época dos apóstolos e no tempo de hoje. Há uma palavra de Jesus para os discípulos que diz o seguinte: quem em Cristo põe a vida não pode quê? Não pode olhar para trás. Quem põe a mão no arado, quem assume da parte de Deus um compromisso para seguir em frente, não pode olhar para trás, não pode desistir. O apóstolo Paulo, que viveu tantas lutas, tantas contrariedades na sua vida, ele disse: uma coisa fácil é olhar para frente, para aquilo que eu tenho como prêmio da soberana vocação. E ele teve muitas oportunidades para olhar para trás, pelas lutas que ele viveu. Mas nós temos o maior referencial de alguém que perseverou e perseverou até o final, que é Jesus. E como nós estamos falando mais de Cristo, menos de mim, a ideia é a seguinte: vamos pegar esse gancho, vamos pegar essa característica de Jesus, que é de ser uma pessoa extremamente perseverante, e vamos seguir. Vamos fazer com que ela cresça na nossa vida. Em que Jesus perseverou? Em tudo. Mas a gente pode sintetizar. Jesus perseverou no seu propósito de glorificar a Deus até o final. Ele foi lá na morte de cruz, e ele disse lá em João 19, verso 30, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Ele chegou lá na cruz e falou: Senhor, eu cheguei aqui, eu cumpri o meu papel, está consumado, aquilo que eu precisava fazer, eu fiz, estou aqui entregando o meu espírito. Jesus perseverou, uma coisa que é muito difícil para nós, Jesus perseverou no seu amor para com as pessoas. Eu gosto muito desse versículo que eu vou ler para vocês, João 13, verso 1. Veja só que palavras interessantes de Jesus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus perseverou em amar as pessoas, em amar o ser humano, em amar as pessoas que caminharam com ele até o fim. Agora eu pergunto para vocês uma coisa que é importante. Essas pessoas que andaram com Jesus, mesmo aquelas que ele disse que eram suas, aquelas que caminharam, os discípulos, as famílias, as pessoas que caminharam com ele, eu pergunto para vocês, muitas dessas pessoas frustraram Jesus? Humanamente falando, decepcionaram Jesus? Traíram Jesus? Quiseram o mal de Jesus? Com certeza. Com certeza. Mas ele amou até o fim. Porque o amor dele era perseverante, era incondicional. Jesus perseverou no seu propósito de formar a igreja. Quando Jesus veio à Terra, ele falou assim: olha, eu preciso vir aqui, glorificar a Deus, salvar a humanidade, mas eu preciso formar uma igreja. Aí ele chamou discípulos, chamou pessoas começaram a seguir Jesus. E Jesus foi o quê? Foi discipulando essas pessoas no seu ministério. 3 anos de discipulado. Conversando, tendo paciência, tendo tolerância, conversando, perdoando. E quando a gente chega lá em João, capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus, já terminando o seu ministério terreno, ele diz o seguinte: olha, na oração dele, olha, está consumado.
Eu já fiz o que eu precisava fazer. Eu já orientei esse povo aqui para formar a liderança da igreja. O Espírito Santo vai vir e vai continuar a obra. Através de quem? Da vida desse grupinho aqui que eu formei, que eu estruturei. Jesus perseverou até o final. Mas, repito, não perseverou nesses propósitos com a maior tranquilidade. Debaixo de muita contrariedade. Oposição, lentidão dos discípulos de entenderem os propósitos de Deus. Jesus tinha uma longanimidade tão grande com aqueles discípulos que eu tenho certeza que nenhum de nós aqui teríamos. Uma paciência muito grande para que eles pudessem assimilar realmente aquilo que ele estava passando para formar a igreja. A paciência de Jesus com Pedro, nossa, brutal. Não sei se teria toda essa paciência com Pedro. Pedro, tu me ama? Sim, eu amo. Pedro, tu me ama? Sim, eu amo. Pedro, tu me ama? Você me ama mesmo, rapaz? Tem certeza? Que tipo de amor que você tem? Pensa bem. Se você me ama mesmo, sabe o seguinte, cara, você vai passar por dificuldade na sua vida. Tem certeza que você vai mesmo encarar isso aí? Não é brincadeira. Mas eu quero trazer para vocês aqui algumas ideias que eu retirei dessa questão da perseverança de Jesus Cristo, que eu acho que são muito interessantes para nós, se nós queremos perseverar. Porque quando nós olhamos para Jesus, meus queridos, a gente percebe o seguinte, que essa ideia de perseverança, ela está totalmente amarrada com a ideia de paixão, com a ideia de amor. A gente só consegue perseverar numa coisa quando a gente tem uma paixão, um amor profundo por aquilo que nós objetivamos. Pelo nosso propósito, pelo nosso sonho, pela nossa causa. Por que nós perseveramos no cuidado com a nossa família? Porque nós amamos a nossa família. Então nós insistimos, caminhamos todas as milhas necessárias, caminhamos 1, 2, 3, 4, 5 milhas, perdoamos aqui, perdoamos ali, seguimos em frente, investimos recursos, investimos tudo da nossa vida, por quê? Porque nós amamos, e quando nós amamos, nós perseveramos apesar de tudo. Esta que é a verdade, né? Quando nós olhamos para essa questão da igreja de Jesus Cristo, perseverar ou não, qual que é a crise da igreja com relação a não perseverar? A questão da falta de amor. A Bíblia não diz que o amor de muitos se esfriaria? Esse é o problema da não perseverança. A palavra de Jesus para a igreja de Éfeso qualquer, né? Olha, vocês estão tendo problemas por quê? Porque vocês perderam o primeiro amor. E quando a gente perde o amor, a gente perde o vigor, a gente perde aquele desejo de continuar. A gente começa já a questionar, eu acho que não vale a pena. Eu acho que esse relacionamento não vale a pena. Eu acho que isso aqui não vale a pena mais, porque você está perdendo o quê? Perdendo o amor, você está perdendo a paixão por aquela coisa. E Jesus nunca perdeu a paixão pelo ser humano. Nunca perdeu a paixão por aquilo que Deus tinha para ele fazer. Ele era extremamente apaixonado por isso. Quer mais uma ideia interessante da perseverança de Jesus que se aplica para nós, que eu acho que é muito importante. Se você não quer desistir pelo caminho, é o seguinte: é ter o entendimento exato daquilo que você precisa fazer. A gente olha para Jesus e a gente vê alguém que tem plena consciência do que ele precisa fazer. Ele tem discernimento total da sua razão de ser, da razão de ser do seu trabalho, do seu ministério. E quando a gente tem esse discernimento do que realmente nós precisamos fazer, meus irmãos, é muito mais fácil para a gente prosseguir nesta caminhada. O grande problema nosso, muitas vezes da questão de desistir, é porque a gente não tem certeza do que a gente precisa fazer. E aí a gente fica dando tiro para todo lado. Faz isso, faz aquilo. E sabe o que é o problema? Não consegue terminar nada. Começa uma coisa, para. Começa uma coisa, para. Começa outra coisa, para. Sabe por quê? Porque não sabe direito o que deve fazer. O que deve fazer. E aí nós podemos cair numa coisa que eu acho bem complicada
e que eu já experimentei na minha vida, que eu espero que vocês não experimentem. Sabe o que é? Teimosia. Teimosia. Perseverança é diferente de teimosia. Guardem isso. A perseverança leva você a ter discernimento do que você precisa fazer e, consequentemente, você passa a ter foco, você passa a ter planejamento, você passa a ter alvo. É isso que a perseverança faz. Quando você é teimoso, você não tem discernimento, mas você insiste em fazer aquilo que você não sabe que você tem que fazer. Ou então, você sabe que não é aquilo que você tem para fazer, mas você continua fazendo aquilo que está... Porque não, agora eu sou tinhoso. Agora tem que ir até o final. Eu vou contar uma experiência para vocês de que é teimosia. Teimosia. Eu já experimentei esse negócio de teimosia na minha vida. Quer ver uma coisa? Lá em casa, eu sou conhecido como marido de aluguel. Aquela ideia de consertar e arrumar tudo em casa. Eu gosto de mexer com isso. E algum tempo atrás, tinha uma coisa para arrumar em casa. Vocês estão dando risada, né? Mas você não sabe o sofrimento que eu passei, que eu vou falar aqui. Eu precisava arrumar uma coisa, só que eu não tinha a chave certa para arrumar. Eu não tinha a chave certa para arrumar. Mas eu falei assim, eu vou ter que dar um jeito, eu vou arrumar de qualquer jeito esse negócio aqui. Aí você vai lá, tem o parafuso, tem a chave que não combina direito e você vai e tenta. Tenta. Você começa a suar já, suar frio. Não funciona. Não vai. Não tem jeito. Passa a hora e já começa a ficar estressado. Nessas horas de teimosia, se alguém falar com você, você está perdido. Nessas horas de teimosia, se alguém falar com você, vai ouvir coisa que não quer. E aí, se você insiste, agora eu pergunto para vocês, eu consegui arrumar o negócio? Por teimosia. Vai procurar a chave certa. Não tem em casa? Vai comprar, vai emprestar, vai fazer alguma coisa. Não seja teimoso. Meus irmãos, há uma diferença muito grande, que eu estou falando para vocês, em perseverança e em teimosia. Nós, muitas vezes, somos muito teimosos. Nós estamos achando que estamos sendo perseverantes. Nós estamos achando que nós estamos persistentes, que nós somos determinados, mas, na verdade, nós estamos sendo teimosos. Insistindo, colocando força, colocando energia numa coisa que não é para a gente fazer. Uma coisa que não dá para fazer, e aí a gente se atrapalha todo. Né? Há uma diferença, então. Vocês entenderam, né? Agora, quando você é perseverante, e você sabe realmente o que você quer, a ideia é você ficar mesmo, assim, martelando. Né? Não deu certo, você tenta de novo. Né? A gente tem que fazer isso. E aqui eu me lembrei da parábola que Jesus contou lá em Lucas 18, verso 1 a 6. É uma parábola bem interessante, porque ela fala de uma mulher, de uma viúva, que tinha uma causa para ser resolvida. E aí ela vai no juiz e o juiz não dá bola para ela. Ela falou, esse juiz não sabe com quem mexeu. Ele não sabe com quem mexeu. Ela foi uma vez, foi duas, batendo na porta, insistindo, atormentando, essa é a expressão que tem lá, atormentando o juiz, até que ele falou assim, gente, deixa eu resolver esse problema aqui, deixa eu resolver o que essa mulher quer. E ele então julga a causa dela, e ela ganha, porque ela chegou ao final, ela conseguiu o que ela queria, porque ela persistiu, ela tinha entendimento do que ela queria. Esse é o problema nosso. Falta de entendimento do que nós queremos, do que Deus quer. E quando isso não tem, meus irmãos, a gente fica sofrendo à toa. Aí vem decepção, vem sentimento de fracasso, aquela coisa errada toda, isso é complicado. Temos que nos livrar disso. Uma outra coisa que a gente aprende com Jesus e sobre a questão de perseverança, que eu acho que é muito importante,
É que perseverança não tem esse negócio de você ficar esperando. Ah, que legal, uma hora vai acontecer. Aí você fica lá no sofá assistindo séries. Você fica lá na sua tranquilidade. Não, eu não vou me estressar. Não, eu vou descansar em Deus. Vou descansar em Deus. Descansar em Deus não, você está sendo preguiçoso, sim. Você não quer trabalhar, você não quer se esforçar. Quando nós falamos em perseverança, na perspectiva de Jesus, a perseverança significa o quê? Significa ralar, trabalhar, se dedicar, se esforçar. A perseverança de Jesus não foi aquela falar assim, olha, vou orar aqui pelo pessoal aqui, vou ficar tranquilo, não preciso fazer mais nada. O que Jesus fez? Jesus trabalhou muito. Jesus foi trabalhador, nós temos um Deus trabalhador. João capítulo 5, verso 17, coloca se for possível para nós aí, Malu, por favor. Esse versículo é maravilhoso. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então é o seguinte, perseverança sem suor não existe. Perseverança sem, sabe, às vezes você chegar em casa cansado, moído, exaurido, mente cansada. Se você não está disposto a passar por isso, então é melhor você nem começar. Não começa. Para quem quer fazer concurso público, eu sei que tem alguns que daqui da igreja querem fazer. Estudar muito, perder noite de sono. Está tudo no script aí. Se você não quer, para. Nem vai para esse caminho. Não vai chegar lá. Tudo na nossa vida, meus irmãos. Tudo. Pensa. Eu quero perguntar para vocês, tudo que vocês alcançaram ao longo da vida de vocês, tanto a nível espiritual, de relacionamento com Deus, de maturidade espiritual, tanto a nível material, de coisas, patrimônio que você conseguiu conquistar, né? De relacionamentos com pessoas, quanto esforço, quanto empenho, quanto choro, quanta dedicação você teve que imprimir na sua vida, aguentar firme, muitas vezes engolindo seco, aquela expressão, engolindo sapo mesmo, bronca, chatices, problemas. Para quê? Porque você queria alcançar aquele objetivo, então você assimilou isso aí. Perseverança está ligada a isso aí. E olhando mais uma vez para a perseverança de Jesus, tem uma coisa que não pode faltar, que é a certeza, a convicção pela fé de que você vai realmente alcançar o que você quer. Jesus teve alguma dúvida de que ele iria ir lá para a morte de cruz e ressuscitar? Não tinha. Não tinha. Ele sabia que ia ser difícil. E nós temos uma passagem que mostra essa dificuldade atroz de Jesus, que é aquela passagem de Jesus no Getsemane. Não tem passagem mais poderosa do que essa para falar sobre, na minha opinião, sobre a humanidade de Jesus. Jesus às portas de morrer na cruz, sabendo tudo que ele ia passar, traição que já ia passar ali com Judas, né? Seu corpo ferido, aquela coisa toda que nós conhecemos, naquele momento ali de grande luta, de grande dificuldade na humanidade de Jesus, ele precisou de ajuda, ele chamou os discípulos, por favor, fiquem comigo, orem comigo. Eles não tinham discernimento do que estava acontecendo. E naquele momento de oração, por 3 vezes ele orou, Senhor, por favor, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, vamos arrumar um outro jeito de resolver esse problema da humanidade. E ali ele se angustia, a gente conhece a história. Mas no final ele diz, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Nível profundo de perseverança de Jesus. Nível profundo de perseverança. Eu quero ir para a conclusão desta mensagem, dizendo 2 coisas para vocês.
primeira é a nível mais pessoal, assim, para você. Se hoje, vocês que estão aqui, vocês que estão na casa de vocês, estão participando com a gente aqui desse culto. Se hoje você está em dúvida, se hoje você está em crise e pensando em desistir de algo que Deus colocou para a sua vida, para a sua família, seja na área pessoal, seja na área profissional, seja na área ministerial, se você está pensando em desistir, ouça bem o que eu vou dizer. Não desista. Não desista. Porque se você desistir, você vai perder aquilo que Deus tem para a sua vida logo adiante. Depois que você passar, transpor esses obstáculos que hoje possivelmente está levando você a pensar assim, não dá mesmo. Não vou conseguir. E talvez, ao pensar assim, você já esteja até com aquele desânimo todo de já não querer nem orar mais. Nem continuar a sua vida, o seu ministério, as coisas que você está fazendo. Então, em nome de Jesus, eu digo para você, não desista. Não desista. Fique firme, mesmo que seja muito, mas muito angustiante para você, como foi para Jesus. Não desista. E a segunda coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, e aqui foi um motivo maior do meu choro aqui nessa manhã. Sabe por que eu não desisti? Lá desde a minha conversão de jovenzinho. Sabe por que eu não desisti? Não foi porque eu tive força para não desistir. Foi porque Jesus, o nosso querido Deus, Ele construiu um projeto para a vida da igreja, que é o projeto de perseverança. Ele não criou apenas um projeto de salvação, de redenção, mas Ele também criou um projeto de perseverança. O que eu quero dizer para vocês, meus queridos aqui, ouçam bem, é que nós não perseveramos porque nós temos força, mas nós perseveramos porque existe uma aliança de Deus conosco. Existe uma fidelidade de Deus para conosco. Nós não somos perseverantes e não vamos perseverar até o final, porque nós somos bonzinhos, somos fiéis e já temos maturidade espiritual para absorver qualquer coisa. Não é essa a realidade. Nós vamos perseverar até o final, porque a aliança que Deus tem com a gente por meio de Cristo Jesus é inquebrável. É inquebrável. E uma vez que essa aliança foi estabelecida com Deus, através de Cristo, com a sua vida, essa aliança jamais será quebrada. Aí você pergunta para mim, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu vou apenas falar aqui para vocês alguns versículos, alguns textos bem curtos, mas que eu quero provar para vocês isso. Se puder colocar, Malu, por favor. 1 João 2, verso 19. 1 João 2, verso 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sabe o que o apóstolo João está falando aqui? Ele está falando o seguinte, que aqueles que têm uma aliança com Cristo, firmada em Cristo, na fidelidade de Cristo, esses não migram para outro lugar. Esses não desviam, na verdade. Esses não conseguem renunciar à graça de Deus que foi colocada no coração deles. E o que o apóstolo João está falando, aqueles que saem, são aqueles que, na verdade, nunca experimentaram esta graça de Deus. Nunca entenderam, na verdade, a graça de Deus.
É um projeto de perseverança criado no coração de Deus para com a nossa vida. Outro texto, Romanos capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que você encontra nesse verso? Você encontra um processo fechado. Você encontra justificação no início da sua conversão. Você encontra um processo de Deus, chamado de Deus, de santificação de Deus, no meio de tudo isso, e você encontra no final da sua história, você encontra o final de tudo, você encontra o quê? A glorificação. Então nós temos um processo fechado. E o texto diz, e aos que, quem que é o aos que? É Deus que predestinou você para a salvação, justificou você, vai cuidar de você, vai santificar você pelo ministério do Espírito Santo até o final. Você vai se machucar, você vai se levantar, você vai querer desistir, você vai querer fazer tudo nessa vida. Mas Deus vai segurar você nas mãos dele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Ele selou essa aliança. E Ele vai levar você até o final. E você vai ser glorificado lá. E nada nesse mundo e fora desse mundo vai impedir isso. Vamos para mais um texto? Filipenses 1, verso 6. E assim Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra na sua vida? Foi você que chegou lá e falou assim, deixa, eu quero, eu comigo. Não, quem começou a boa obra foi Deus. Você era cego, morto, você não sabia de nada, você não entendia nada. Deus foi lá, tirou você da escuridão, das trevas, te trouxe para a luz e falou, agora você entendeu? Agora você entendeu? A obra da redenção, da salvação, da reconciliação, começa com Deus. É Ele que propõe, é Ele que faz, é Ele que começa. E o texto de Paulo diz, aquele que começa, Ele vai terminar esta obra. Nosso Deus não faz as coisas pela metade. Então é o seguinte, se Ele começou a obra na sua vida, pode ter certeza, você vai até o final com Ele. Você vai até o final com Ele, porque Ele vai completar a obra. Não porque você é bom, mas porque Ele é bom, Ele é fiel. Mais um texto? Jeremias 34, verso 40. Que texto extraordinário esse, queridos. Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança temporária? O que está escrito aí? Aliança eterna, não temporária, segundo o qual não te deixarei de lhe fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se aparte de mim. Aliança eterna. E quem coloca em nós o temor para continuar? Ou você vai numa lojinha e fala, hoje eu quero temor. Temor de Deus, tem aí? Não tem como comprar temor de Deus. E o texto bíblico diz, porei o meu temor no teu coração. E é Ele que vai te levar até o final para que você não desista. Tudo isso que eu estou falando para vocês está na doutrina bíblica que se chama a perseverança dos santos. Doutrina fundamental da nossa teologia reformada. Há centenas de textos que eu podia trazer para vocês nesse aspecto aqui. Mas eu preciso dizer isso para vocês. Então, olhem para mim, por gentileza, queridos irmãos. Olhem para mim.
eu creio que vocês aqui, que estão aqui, eu creio que vocês, pela experiência de vida, relacionamento com Deus, eu creio que vocês podem dizer assim com todas as palavras, realmente eu nasci de novo. Podem dizer isso? Podem dizer? Houve sim um ato de justificação da parte de Deus para com a minha vida, que mudou a minha vida, mudou a minha história. Se vocês podem dizer isso com toda convicção, pela experiência que vocês têm com Deus, saibam de uma coisa, nada neste mundo ou fora desse mundo vai tirar o Espírito Santo de Deus que há dentro de você e ele vai te levar até o final. Mas deixa eu dizer uma coisa sobre isso. Essa ideia de que Deus vai nos levar até o final, ela passa por uma outra construção de Deus, fundamental. E eu acho que é aqui, meus queridos irmãos, que a coisa complica. Porque Deus não nos deixa desistir. Mas Ele criou uma forma para a gente não desistir. Não é só pela intervenção do Espírito Santo nos momentos particulares da nossa vida. Sabe como Ele criou, sabe qual é a forma? Vida de comunidade. Eu vou explicar isso para vocês. Abra a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 12, verso 12 a 15, por gentileza. Nesse texto, Hebreus 3, 12 a 15, nós temos um forte apelo à perseverança, a não descambar para a incredulidade. Nós temos a noção clara da ideia de que, uma vez que você se torna participante da vida de Cristo, pelo temor que Ele coloca no nosso coração, na nossa vida, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, à medida que Ele faz isso, automaticamente Ele te coloca onde? Te coloca numa comunidade. O projeto da perseverança de Deus para a nossa vida passa pelo projeto de comunidade. Leia comigo, por favor. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O que o autor de Hebreus está dizendo para nós aqui, meus irmãos? Ele está dizendo o seguinte, primeiro, ouça aqui bem, primeiro, que existe sim uma tendência natural de morrermos na praia, desistirmos. Existe sim. Só que aqueles que se tornaram participantes em Cristo, esses vão chegar até o final. A perseverança, olhem para mim, a perseverança, ela não é um fim em si mesmo, ela é apenas um meio pela qual Deus se valeu para mostrar para a gente, para provar para a gente que Ele é fiel, que suas alianças não são quebradas, que suas promessas não são quebradas. Vocês estão entendendo? É o que o texto está dizendo para nós. Nós não somos salvos porque nós vamos ser perseverantes até o final. Nós vamos ser salvos porque a graça de Deus passou pela nossa vida e aí nós vamos perseverar até o final. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Só que nesse meio que a gente vê a ideia de comunidade. Como que Deus nos faz perseverar? Como que Deus nos faz perseverar? Através do quê? De um membro desse corpo estimulando o outro a permanecer firme a todo momento. Animando, estimulando, confortando, testemunhando, pregando, chorando, vivendo os princípios de mutualidade. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, guardem isso, essa ideia de
crente desigrejado não existe nas Sagradas Escrituras. Essa ideia de crente que quer ficar em casa como se fosse assim, nossa, eu posso viver minha fé em casa. Não tem como! A vida cristã, o projeto de salvação, o projeto de redenção de Deus, nos leva obrigatoriamente a uma vida de comunidade. Então, o que eu digo é o seguinte, quem não está vivendo em comunidade, se não está vivendo em comunidade, porque está doente, se bem que sim, olha só o que eu vou falar para vocês, hein? Pessoas que estão doentes, que não podem participar de um culto ou qualquer outra coisa, há uma obrigação, há uma exortação divina que a gente cuide dessa pessoa, para quê? Para que ela não desista. Então, por exemplo, se tem pessoas enfermas na nossa igreja, nossa comunidade, qual que é a razão de ser dessa comunidade? Você tem que ligar, você tem que orar, você tem que abençoar, você tem que fazer tudo para ajudar, para quê? Para confortar, animar ela o quê? A continuar na sua fé, a continuar na sua vida com Deus. É fundamental isso, para quê? Para que ela possa participar desse projeto de perseverança de Deus. Agora, quando a pessoa pode participar, e ela não participa de culto, não participa de grupo pequeno, não participa de vigília, não participa de visitação, não participa de nada, a tendência natural, ou diria, não a tendência, mas assim, aquilo que a gente pode discernir dessa situação, é que talvez há uma grande chance dessa pessoa não ter entendido ainda, e não ter ainda passado pelo aquilo que a gente chama de novo nascimento. É seríssimo isso. É seríssimo isso. Pessoas que saem por nada, por briguinha, melindração, deixa as coisas, tem grande chance de não ter passado verdadeiramente pelo novo nascimento. Vão ficar para trás como 2 milhões de judeus ficaram para trás, vão ficar para trás como vários cristãos do tempo de Jesus, do tempo do autor de Hebreus ficaram para trás, vão ficar para trás no tempo que se chama hoje, vão ficar para trás. Porque o temor de Deus, conforme diz Jeremias, não foi colocado no coração dela. E por isso assim ela oscila e sai. Vocês estão entendendo? Então assim, nós precisamos fazer uma avaliação muito forte, muito clara nisso. Primeiro, esse temor de Deus, ele está realmente no nosso coração, ao ponto da gente encarar qualquer coisa pela frente e falar, não vou encarar como Paulo encarou, vou encarar como Pedro encarou, vou me encarar como aquela irmãzinha que ora lá todo dia, lá na casa dela, pelo filho, pelo meu encarou, eu vou orar por aquele irmão que foi perseguido, judiado, não sei o quê, eu vou ser igual aqueles missionários lá, que a nossa irmãzinha orou, né, que estão lá, a igreja sendo queimada, destruída, pastores sendo mortos, eu vou perseverar no meio de tudo isso, por quê? Porque é um temor de Deus no meu coração. Eu vou perseverar, não importa. Eu vou perseverar. E aqui na comunidade, na sua comunidade, onde você está participando, eu digo para você o seguinte, olha, pare com esse negócio de não querer se envolver. Pare com isso. Pare com isso. Ah, mas não gosto da pessoa. Pare com isso. Ah, mas eu não gosto de tal coisa da igreja. Pare com isso. Pare com isso. Persevere. Quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. No meu tempo de jovem, eu até pedi para o William, pode vir, William, por favor? Eu pedi para eles entoarem um corinho, que é o corinho do tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Eu acho que eles cantaram lá na época. Nosso tempo não. Nosso tempo não. Esse corinho assim que diz assim, há momentos que na vida em que pensamos em olhar para trás. Há momentos na nossa vida que a gente pensa em olhar para trás. E como há momentos assim. Como há momentos assim.
Mas esse corinho diz: é preciso pedir ajuda para poder continuar. Vamos colocar em pé, por favor. O meu choro, como eu falei para vocês, queridos irmãos, é porque eu cantei tanto, mas tanto esse corinho na minha vida. E sabe o que me fez chorar mais aqui, esta manhã? Foi que eu chorei cantando esse corinho e pensando assim: meu Deus, que loucura que eu estou vivendo, olha que crise que eu estou vivendo. Aí, jovens da mocidade, aquela coisa, e a gente cantava lá, os jovens aqui, eu falo para os jovens: não desistam nunca, viu, irmãos? Não desistam nunca. E a gente cantava esse corinho: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que são difíceis. Vamos continuar? Nada de jogar toalha, nada de morrer na praia, mas sim de ficar cada vez mais apaixonado. Apaixonado por Jesus, apaixonado por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Poxa, se Deus colocou você, meu querido irmão, numa empresa, num projeto, se apaixone por isso. Se apaixone por isso. Se esforce, coloque toda a sua energia, todo o seu esforço, glorifique a Deus com isso. Mostre para as outras pessoas o quão você apaixonado é, porque Deus deu para você fazer. Se Deus colocou uma família linda para você, e você sabe que essa família veio de Deus, apaixonado por essa família, apaixonado pela esposa, como eu sou pela Suzana. Tem hora que eu fico até bobo de tanta paixão que eu tenho por essa mulher. Fico igual criança às vezes. Paixão pela família, paixão pela esposa, paixão pelo esposo, um amor profundo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13 que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca desiste, nunca nos leva a desistir. Quanto mais paixão, quanto mais amor, mais a gente segue firme nessa caminhada. E é o que nós precisamos como cristãos para vivermos como vitoriosos, como Paulo, que chegou lá na frente do seu ministério e disse: olha, acabei a carreira, ganhei o prêmio, estou feliz, ganhei o prêmio, nós vamos ganhar um prêmio, já estamos ganhando esse prêmio, então não tem por que desistir. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido é o Senhor, bendito é o Senhor, porque um dia, por graça e por misericórdia, o Senhor colocou em nosso coração, ó Deus, o dom da salvação, colocou em nós o temor do Senhor, e a partir de lá a gente tem vivido a partir desse temor, desta graça do Senhor, muitas vezes provada, questionada, avaliada, testada, mas o Senhor tem nos mantido firmes e vai nos levar até o final. Só nos dê sabedoria e inteligência para não ficar isolado, porque isolado a gente não vai conseguir, porque, ó Deus, o teu projeto de perseverança é comunitário, é para a gente estar junto, chorando junto, vivendo os princípios de mutualidade juntos, negando muitas vezes, ó Pai, esses sentimentos contrários, essa crítica toda, esse embaraço todo, como o Paulo diz, como o autor de Hebreus, deixar todo esse embaraço para quê? Para viver uma vida leve, prazerosa, de comunidade, de serviço, de amor à tua obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, cria um movimento de perseverança na nossa vida, um movimento de perseverança na nossa família, um movimento de perseverança na vida do teu povo, porque, Senhor, nós vamos precisar muito disso. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Senhor. Amém. Vamos cantar, queridos?